Boa noite, bem-vindos ao programa MOSEF. Depois dos setores de agricultura e de recursos energéticos, o Fórum MOSEF vai agora dedicar-se ao setor de infraestrutura e logística. Ao longo dos próximos programas teremos em estúdio diversos convidados para nos ajudarem a refletir sobre este tema transversal e fundamental para o crescimento da economia. O nosso convidado de hoje é formado em Direito, exerceu a profissão de jornalista, foi também professor e depois de algum modo foi desviado ou desviou-se para a área de transportes e nunca mais largou. Temos hoje connosco em estúdio um dos grandes gestores portuários de Moçambique. Estaremos à conversa ao longo desta hora com o Dr. Fernando Couto. Dr. Fernando Couto, muito obrigada pela sua presença aqui no programa MOSEF. Obrigado, Sobel, pelo este honroso convite e pelas suas amáveis palavras. Obrigada. Devo acrescentar que é Presidente da Comissão Executiva dos Portos do Norte, PCA da Manica Freight Services. Presidente da Assembleia Geral, PCA da Manica Moçambique Terminais e outros títulos que não vale a pena aqui anunciar. Mas, acima de tudo, com um profundo conhecimento sobre a área o setor ferroportuário e a área de infraestrutura e logística em Moçambique. Dr. Fernando Couto, vamos olhar um pouco para a realidade de Moçambique. Em termos geográficos, temos uma área vasta, uma área com cerca de 800 mil km², um litoral muito extenso também, 2.700 km. A população sabemos que ronda os 24 milhões e cresce aceleradamente. A projeção para 2025 é de 33 milhões de habitantes. Portanto, a grande questão que se coloca aqui em termos de infraestrutura e de logística é como é que se ligam todos estes pontos, as pessoas e os produtos, os bens e os serviços, de modo a fazer crescer a economia. Como é que isso se faz? Quais são os grandes desafios? Eu só gostava também de acrescentar, além dos seus desafios por si apresentados, de que há outros desafios também. É que a nossa situação, como bem disse, de sermos um país com uma vasta costa, temos uma responsabilidade para com os países sem litoral que fazem fronteira com Moçambique. Portanto, a nossa responsabilidade como país não é só em relação e primariamente em relação à economia moçambicana, em relação à população moçambicana, mas também aos milhões de cidadãos que fazem fronteira connosco e por razões de linhas de demarcação de fronteira não têm acesso ao mar. Portanto, ou seja, o problema é mais vasto do que aquilo que se apresentou nesse sentido. Exato. Portanto, o desenvolvimento de qualquer infraestrutura em Moçambique terá que ter em conta os países que essas infraestruturas servem. Nós temos responsabilidades em termos de não só económicas, mas em termos até de legislação internacional que Moçambique ratificou. Temos a responsabilidade de servir essas mesmas economias dos países sem acesso ao mar. Mas voltando e iniciando, e que é o principal, é nós resolvemos os problemas primeiro da nossa própria casa e depois resolvemos os problemas dos vizinhos. Eu acho que o desafio é de facto muito grande, porque nós herdamos um sistema de infraestruturas muito deficitário, mesmo quando a população na altura da independência era muito mais reduzida, e um sistema de infraestruturas, quer rodoviárias, quer ferroviárias, essencialmente derivadas para os corredores transversais do país e não para uma ligação norte-sul. Eu ainda sou do tempo que viajar de Maputo para a Beira era uma aventura que demorava vários dias e que a estrada só ficou asfaltada, se não me engano, já nos finais ou nos princípios dos anos 70, que a estrada entre Maputo e Beira ficou asfaltada, que é um sinal muito evidente que entre as duas principais cidades a comunicação terrestre era difícil. Esse desafio coloca-se ainda mais premente neste momento, como disse, dado o crescimento demográfico existente e felizmente existente em Moçambique,
É um bom sinal, é um país jovem, é um país que tem um dinamismo próprio dessa juventude que faz de nós exigir coisas mais rápidas, portanto já não temos o tempo que a minha geração teve, temos que dar respostas muito mais rápidas em relação aos problemas que se apresentam. E é necessário, de facto, termos e estabelecermos um plano muito realista que seja feito a curto prazo, a médio e a longo prazo, nesse sentido. Falar de infraestruturas é essencialmente falar de elevados investimentos. E não só falar de elevados investimentos, como também falar de retornos que não são retornos a curto prazo. Nenhum retorno em termos de infraestrutura é a curto prazo. E nós que estamos ligados ao setor de infraestruturas, sempre dissemos às pessoas que pensam em investir neste setor que é melhor fazerem uma hamburgueria, porque aí paga o dinheiro e leva o dinheiro, porque neste setor temos que esperar 10, 15, 20 anos para que haja possibilidades de haver retornos em relação aos investimentos que são feitos. É necessário fazê-los, sem qualquer dúvida, e eu começava por uma necessidade que eu acho premente, que é a questão das ligações entre as próprias províncias e haver uma rede de estradas e de comunicações dentro do próprio país que sejam fiáveis e que possam permitir o acesso, quer de pessoas livremente, portanto, em condições de serem transportadas em condições regulares e com as comunidades necessárias, mas também de acesso aos mesmos mercados. Essas ligações e essa necessidade, primeiro, de ligação entre as províncias obriga a repensar essa lógica que herdámos, conforme referiu, que era uma lógica de corredores de transporte, não é? Para transportar carga do ponto A ao ponto Z, e progressivamente temos vindo a migrar para um sistema ou para uma lógica de corredores de desenvolvimento que gerem e que criem desenvolvimento a nível local por cada ponto onde passa, não é? Mas também está subjacente a isso a lógica da verticalidade. Essas ligações obrigam a uma verticalidade. E esta questão que nós falamos parece uma questão meramente semântica, de que há corredores de transporte e há corredores de desenvolvimento. É que um corredor de transporte é essencialmente para transportar aquilo que existe e não se preocupar com outras questões. Um corredor de desenvolvimento tem atrás de si a questão de fazer desenvolver, portanto não basta transportar, é necessário criar um desenvolvimento económico. Ou seja, com estes corredores de transportes que já existem, portanto pode-se, dentro do sistema de verticalização, é mais fácil do que fazer as próprias ligações para as grandes capitais, para as grandes cidades que estes sistemas utilizam. E daí começar a utilizar até próprias sinergias. Eu dou um exemplo concreto, portanto, hoje, por exemplo, na zona norte do país, onde se produz muita agricultura, uma das dificuldades que é subjacente é do acesso dos camponeses para o produto chegar ao mercado. E o custo que esse produto tem para chegar ao mercado consome grande parte do esforço que a pessoa faz nesse sentido. Portanto, é necessário que haja uma rede de estradas secundárias, terciárias, em boas condições, que sejam transitáveis durante todo o ano. Portanto, que não sejam, na época das chuvas, tornem-se intransitáveis, mas que haja esta rede de estradas primárias, secundárias, terciárias, de forma a possibilitar e a minorar os custos
do próprio transporte para estes corredores de desenvolvimento. E se conseguir chegar-se a determinados pontos, seja falando no corredor do Norte, seja a Coamba, que hoje está transformado efetivamente num intraposto comercial de toda a zona que vem da província do Niassa, mesmo da zona de Tete, que também vem produtos dessa mesma zona, aproveitando depois um sistema de transporte, que é o sistema ferroviário, em que os custos são bastante menores e que têm acesso direto ao porto nesse sentido. Dr. Fernando Couto, antes de falarmos dessa intermodalidade e da interligação entre os diferentes sistemas, ainda sobre a verticalização, falou nas vias terrestres, vê alguma alternativa viável para essa verticalização? Estou a falar da opção ferroviária ou mesmo marítima? A opção marítima é uma opção que tem que existir. Portanto, este ato em que a cabotagem deixou de existir em Moçambique é um hiato que eu acho que é um hiato, é um período de tempo em que o mercado tem que se ajustar para voltar outra vez a fazer o transporte e utilizando aquilo que se diz em gíria corrente, a melhor via terrestre, a melhor via de transporte possível, que é o mar, que não tem custos de manutenção. No entanto, é necessário dizer que o mar, e a gente diz sempre, é um meio agreste ao homem. O homem não nasceu aquático, o homem nasceu terrestre, nesse sentido. Portanto, é necessário que nós saibamos encontrar o tipo de embarcações que possam servir este nosso mar, aqui assim, que é o Oceano Índico, que é um mar com certas dificuldades, portanto, não é um mar muito manso, a gente tem assim umas noções daquele mar quando nos vamos à praia, portanto, que é muito calmo, mas quando se passa determinado número de milhas, vê-se que este nosso oceano não é fácil ser navegado, portanto, tem que ser navios que sejam apropriados a este tipo de navegação. E, por outro lado, também gerar fluxos e o país também progredir, e agora aqui é a questão velha do ovo e da galinha, para haver barcos e cabotagem é necessário que haja mercadorias para transportar, é necessário que haja produção nesse sentido. E desde o momento em que se haja essa produção, estou a crer que essa produção vai acontecer a curto prazo, portanto, a parte do desenvolvimento agrário que se vê em toda a Zona Norte e cujos mercados de exportação que estão a ser feitos neste momento, de andar a vender para o Malau e batatas e não sei o quê, portanto, não tem o mesmo rendimento de que, estou a falar em rendimento, porque é isso que se coloca, de que ser vendido aqui no mercado do sul de Moçambique, onde há uma população muito maior para um mercado com muito mais poder de consumo, com muito mais poder de compra nesse aspecto. Em relação a uma linha ferroviária norte-sul, eu acho que gostaria muito de haver, mas acho que não é nos dias da minha vida que a vou ver. Porque as linhas ferroviárias existem por natureza quando há volumes de cargas muito grandes para ser transportadas, que não é o caso, ou linhas ferroviárias para transportes urbanos ou suburbanos, mas de passageiros, portanto não é uma linha norte-sul nesse sentido, ou sul-norte, como se quiser. E eu sou defensor de que é possível construir estradas, porque é um instrumento de desenvolvimento mais rápido, porque a estrada, o comboio tem um horário. Para em determinadas estações, fica lá um determinado tempo, tem um horário. As estradas não têm horário. As estradas colocam pequenos negócios, atraem restaurantes, bombas de gasolina, pequenas unidades de hotelaria
E nós vemos, quer dizer, quem viu e teve o privilégio de ver o que foi depois da destruição que foi feita após a guerra que nos devastou, a guerra civil que nos devastou, e que foi concreta e muito incidente sobre o domínio das infraestruturas, que estavam completamente destruídas, para ver como é que hoje a célebre povoação de Muxungua, a primeira vez que eu passei lá, há muitos anos atrás, Muxungua tinha só uns bidões de gasolina e de diesel e não tinha mais nada. Portanto, hoje tem restaurantes, tem tudo e mais alguma coisa para como é que, num curto espaço de tempo, se desenvolveu uma população num sítio onde não havia absolutamente nada. Agora, as vias terrestres têm duas questões, que é, por um lado, o custo do transporte, não é? E há estudos que indicam que, a partir de 500 km, de facto, o transporte por via terrestre não é eficiente e, quer dizer, tem um custo muito elevado e é preferível a via ferroviária ou marítima. E, por outro lado, também tem a questão da manutenção, como referiu, que exige também um elevado esforço de manutenção, não é? E tendo em conta esta área imensa do país... Não, mas é evidente, quer dizer, eu quando falo da via rodoviária como uma solução que permite um desenvolvimento, e aquilo que nós queremos é um desenvolvimento mais acelerado, temos de ter um modelo de desenvolvimento que seja bastante acelerado para acomodar todo este aumento demográfico que estamos perante ele. Não pode descurar a questão da cabotagem. Portanto, o que diz está absolutamente correto, mas também o custo ferroviário para volumes de cargas que não estou a vê-los existirem nos próximos 10, 15 anos, se calhar estou a ser pessimista, mas por via marítima podem ser perfeitamente transportáveis. A via ferroviária precisa sempre de um projeto âncora, não é? Que viabilize a construção da infraestrutura. Ou precisa de um projeto âncora, seja um recurso mineral, ou precisa de um projeto de âncora porque, como seja, no nosso caso, os países limítrofes que não têm acesso ao mar, portanto, são projetos âncora porque têm que necessariamente passar as suas importações e exportações por Moçambique. Agora eu não estou a ver escoar batata da Angónia para Maputo, quer dizer, exceto se começasse a produção a crescer de tal maneira, espero bem que sim, mas eu acho que é necessário darmos respostas realistas. E o custo de uma linha férrea é, de facto, maior que o custo de uma linha, de uma estrada. Isso não tínhamos dúvidas, ok? A manutenção, falaremos em coisas diferentes, mas também quando há desastres da natureza, o custo da reparação, às vezes, das linhas férreas é, sem dúvida alguma, muito maior, muito mais custoso do que são das vias rodoviárias. Em relação à questão marítima, só para fechar aqui este tema, o Dr. Fernando Couto recentemente, eu penso que terá sido na Escola Superior de Ciências Náuticas, que referiu que é importante estabelecer uma marinha mercante em Moçambique. Pode explicar-nos um pouco melhor o que é que queria dizer com este raciocínio? Bem, nós temos a costa que temos. Temos portos, portanto, além da costa, temos portos, que são um instrumento fundamental para acolher os navios. Temos mercadorias, há um desbalanceamento entre aquilo que é as mercadorias que são para transporte, sempre houve, do sul para o norte, como do norte para o sul. Agora teremos que saber encontrar os veículos empresariais que transformem, porque ter marinha sem navios
ou ter navios sem marinheiros, portanto não temos nenhuma marinha. Temos uma escola náutica, portanto, em que está a produzir marinheiros e com habilitações dentro de estándares internacionais. Portanto, o que nos falta neste momento é, efetivamente, não é navios. Navios é fácil, navios já arranja de um dia para o outro. O que é importante é que estes navios sejam enquadrados num projeto empresarial em que, ao fim e ao cabo, haja um retorno e que seja apetecível para o setor empresarial. Dr. Fernando Couto tocou agora num aspecto relacionado com a escola superior, portanto é um centro de formação, e esse é um dos temas também que se coloca em relação à área de infraestrutura, não é? Quando olhamos para o plano de desenvolvimento e estas infraestruturas que têm vindo a ser desenvolvidas, e há pouco falávamos da intermodalidade e da ligação entre as vias terrestres, as ferroviárias, depois as estruturas portuárias. Isso exige uma capacidade técnica, uma capacidade humana de gestão e operação dessa infraestrutura. O país está neste momento preparado para operar este sistema sofisticado de intermodalidade? Em termos humanos, não estamos preparados. Falta-nos muita gente qualificada para manusear os equipamentos, não só os equipamentos, os sistemas, portanto, porque há sistemas. Quando se fala em logística, estamos a falar essencialmente num sistema que está por detrás da logística, e falta-nos essa preparação. Portanto, nós temos que ter a humildade suficiente de ir buscar pessoas que colmatem esta falta, ok? E que eu lancei este repto quando na Escola Náutica, porque visitei uma escola no Sri Lanka, em que forma mais ou menos as pessoas daquela vastíssima região em pleno progresso, que é todo o Mar Sul da China, portanto, em que se encontra gente de toda a parte do mundo. Portanto, aquilo é uma escola mundial e que se serve de âncora para formar gente, portanto, nesse sentido. Encontrei gente de Angola, etc., e sinceramente eu acho que este ano vou mandar para lá algumas pessoas para serem formadas nesse aspecto. Há um handicap da nossa parte, é que as pessoas têm que ter um domínio da língua inglesa para entrarem na escola. Portanto, começa logo por aí, é que é preciso ter um domínio da língua inglesa nesse aspecto, porque todos os cursos são ministrados em inglês nesse domínio. Também acho que nós temos que saber aproveitar ações de formação, e é com satisfação que eu vejo que, a nível dos 3 grandes portos do país, Maputo, Beira e Nacala, nós estamos, a nível da gestão portuária, dos gestores portuários, a trabalhar em conjunto, no sentido de tentar ver se arranjamos o mesmo tipo de formação, os mesmos formadores, para darem formação às pessoas no nível dos 3 portos do país. Muito obrigada, Dr. Fernando Couto. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à segunda parte desta edição do programa MOSEF. Estamos à conversa com o Dr. Fernando Couto, Presidente da Comissão Executiva dos Portos do Norte. Dr. Fernando Couto, na primeira parte falámos de alguns temas como mobilidade, falámos da questão da verticalização e da ligação entre as pessoas, os produtos e os serviços. Falámos também da capacidade de operar e gerir as estruturas, ou neste caso as infraestruturas, e tocámos num ponto que tem a ver com os avultados investimentos que são necessários para desenvolver as infraestruturas. Que modelos de financiamento é que defende para o desenvolvimento? Estamos no caminho certo, adotámos recentemente este modelo das PPPs, que estão a ser implementados. Temos o corredor do Norte
praticamente concluído, tanto quanto sei. Há o projeto do corredor Moatize-Macuso, enfim, há vários projetos em curso. Faz sentido para si este modelo? Eu acho que faz todo sentido este modelo, na medida em que este modelo faz sentido para os grandes projetos em que impliquem grandes volumes de investimento nesse aspecto. Okay? Porque estamos a poupar recursos ao próprio Estado que podem ser aplicados e têm que ser aplicados na educação, na saúde, no desenvolvimento da habitação social, numa série de coisas que são as funções típicas do Estado nesse sentido. Okay? Agora, eu acho que é importante e desafio esta questão desta oportunidade das conferências que a MOSEF está a fazer, porque nós já passamos, já estão quase 15 anos decorridos desde que as primeiras concessões ou envolvimento do setor privado no setor ferroportuário foi feito, de fazer o balanço se o que é que foi bom, o que é que foi mau. Portanto, a privatização da gestão... Há coisas que foram boas, há coisas que foram más. Ou se foi tudo mau, ou se foi tudo bom. Portanto, importa, antes de avançarmos, acho que tem que chegar-se o momento de fazer o balanço nesse sentido. E qual é o balanço que o Dr. Fernando Couto faz? Eu acho que há coisas positivas... Ou seja, o que é que se ganhou e o que é que se perdeu? Eu acho que há coisas muito positivas e há coisas também negativas, como em tudo, não é? Agora, depois de pô-las na balança, é que eu aí já não tenho o peso, porque costuma-se dizer que a balança tem uma coisa que é cega em cima e eu não posso ser cego porque eu sou Está parte. Envolvido. Eu sou parte, portanto, eu sou jogador, não posso estar a... Não, é uma parte interessada e por isso tem conhecimento Mas, por exemplo, da causa. Mas dê-nos alguns aspectos concretos. nesse sentido. A terminal do açúcar do Porto de Maputo, que estava inoperativa, e a partir de 1997 foi feito um investimento privado e, neste momento, movimenta 600 mil toneladas de açúcar. Portanto, todo o açúcar produzido na Suácia, no Zimbábue, na província de Mpumalanga, e o açúcar produzido em Moçambique, que é notório e dá gosto verde, que de repente nós no início não tínhamos nenhum açúcar de Moçambique e neste momento temos mais ou menos a produção de açúcar que é produzida no Zimbábue. Portanto, é um aspecto extremamente positivo. A questão da terminal de contentores do Porto de Maputo, que foi, estou a falar por ordem cronológica, as primeiras que foram dadas ao investimento privado para serem concessionadas a longo termo. A terminal de contentores do Porto de Maputo também é um bom exemplo, muito embora esteja bastante longe, e eu participei nessas negociações primárias, portanto, eu nesse aspecto pertenço ao Parque Jurássico, porque participei nessas negociações todas nesse sentido, portanto, no dia em que houver esse julgamento, eu tenho que lá estar presente, como réu, provavelmente, ou como testemunha, pelo menos, como testemunha tenho que estar presente, porque fiz parte delas e tenho que assumir a minha cota da responsabilidade. Sonhámos muito alto, portanto, tínhamos números muito altos na cabeça e, efetivamente, está longe de estar com os números que nós prevíamos que estivesse neste momento. A razão não depende só de nós, a razão depende da conjuntura e do mercado internacional, é que o Porto de Durban, de facto, continuou, e as linhas de navegação, que no fundo são as grandes decisores dos encaminhamentos dos tráficos internacionais, do mercado internacional, transformaram os portos moçambicanos em portos secundários. Portanto, enquanto esta realidade se mantiver, nós vamos continuar a ser dependentes. Está a falar dos grandes do Porto de Durban. transitários? Estou a falar do Porto de Durban concretamente, portanto hoje
o que se passa a nível dos portos, passa-se a nível dos aeroportos, são os grandes hubs, onde o tráfego é todo assumido e a partir daí é distribuído. Mas, olhando então para Moçambique e para o litoral, o que é que vê como grande oportunidade de vir a competir com Durban? É Nacala, é incontornável por causa das águas profundas. Há o projeto do Porto de Dobela que não sei se está estacionado o projeto, provavelmente terá mais informação do que nós sobre... Tenho a mesma informação de que o Porto de Dobela é uma coisa que já vem desde antes da independência. Se tivesse sido construído antes, provavelmente o Porto de Richard Bay não teria sido construído e seria uma realidade. Hoje, porque essencialmente o que eu vejo do Porto de Bela é para o transportes de grandes quantidades de minérios e não do tráfego de contentores. Portanto, hoje as mercadorias diferem em termos de contentores e granéis, que são os minérios em si. Okay? E, claro, os líquidos, que são os combustíveis, por aí fora, que são um tráfego muito específico, muito especial, que tem terminais e que foi decidido em Moçambique, e acho que muito bem decidido, de que as terminais portuárias dedicadas ao descarregamento de combustíveis são do Estado. Portanto, é um setor estratégico que eu acho que o Estado não deve ceder esse mesmo setor estratégico. Portanto, porque nós ainda não somos produtores de petróleo, portanto, acho que faz sentido que esse setor seja um setor estratégico, que seja controlado pelo Estado. No entanto, falando, nós temos que ter um contacto muito estreito com as linhas de navegação, repito, os nossos grandes clientes é que definem quais são as nossas políticas nesse sentido, políticas comerciais nesse sentido. Eu tenho sentido de que há uma vontade de se criar algo que seja um mini hub na região. Alternativa. Que seja uma alternativa à Durban, não digo que seja só uma alternativa, mas que sirva a um outro mercado, porque não é só Moçambique que está a crescer. A Tanzânia cresce. É toda a região do Índico que está em causa. É toda a região que cresce. Ásia, portanto, não faz sentido que esteja a ser servida por um hub que está demasiado longe e que neste momento, falou na questão da linha de Nacala, portanto, que serve, que é uma linha que está de primeira classe e que serve neste momento, e quando digo de primeira classe, está completamente nova e reabilitada, e que serve não só Moçambique, mas a ligação de Moçambique para o Malawi e para a Zâmbia, portanto, são 3 países articulados numa só linha, ligados a um porto. É um porto estratégico. Um programa de rede de estradas que está a ser feito, quer da parte moçambicana, quer da parte do Malawi. Portanto, nós, a nível dos portos, não gostamos só de depender de ferrovias, gostamos de depender de várias vias, quanto mais vias, melhor. Portanto, essa rede de estradas estará completada dentro de um ano, sensivelmente. Portanto, temos todas as condições e quem olha, portanto, não pensemos que a gente não é olhado à lupa nesse sentido, e que nós temos as condições necessárias. Então, o que é que levará uma linha de navegação a preferir, por exemplo, Moçambique, ou mesmo o caso específico de Nacala em relação a Durban? O que é que pode fazer pender na decisão? Primeiro, as distâncias dos mercados que vão servir, portanto, todo o mercado oriental acima do Zambeze, para Durban está a 2 dias de navegação, pelo menos 2 dias de navegação. 2 dias de navegação é muito dinheiro. Representa cerca de um navio normal, representa cerca de $50 mil, 2 dias de navegação. Portanto, dentro deste contexto económico que a gente vive hoje, e que
tudo indica que viverá nos próximos 5 anos, passou-se a fazer contas ao dinheiro. Portanto, nós vivemos, de facto, uma conjectura há alguns anos atrás, que ninguém fazia contas ao dinheiro. Portanto, o dinheiro parecia um bem inesgotável nesse sentido, e agora passamos a fazer contas ao dinheiro nesse aspecto. Okay? As margens apertaram-se, portanto, ou seja, é necessário conter nos próprios custos. E o custo de transporte é o custo que é essencial no cadeia de valores da própria mercadoria em si. Portanto, quando alguém olha para uma alternativa de criar-se um porto que possa servir e eu repito, o porto de Durban começou também de uma pequena coisa. O Singapura, que há 50 anos não era nada, portanto, o Dubai não existia, portanto, todas estas coisas foram criadas, demoraram o seu tempo e depois o arranque é demasiado rápido nesse sentido. E eu acho que estão reunidas determinadas condições para que o porto de Nacala possa servir para esse mesmo hub. Não é sem razão que eu acho que o Japão, que está a fazer a reabilitação do porto e a expansão do porto de Nacala, e que dentro de 2 anos teremos o porto mais moderno da África Austral, decidiu apostar ali, quer dizer, e não decidiu apostar em Mocimba da Praia ou outro sítio qualquer. Portanto, não é uma questão minha sentimental ou de iluminação ou coisa assim no género. Acho que os grandes investidores olham para ali. E as linhas de navegação também estão de foco em cima em relação ao Porto de Nacala. Pela questão não só das águas profundas, tanto que isso é um fator essencial, porque hoje as margens são tão pequenas que o navio estar à espera de uma maré para entrar são horas perdidas, portanto, horas são dinheiro, time is money, como se costuma dizer, como também das acessibilidades para o interior. Quando, aqui há uns anos, uma linha de navegação das mais importantes do mundo dizia que ia fazer um hub na Ilha Reunião, em Port Louis, aquilo era, quer dizer, eu não percebo como é que se podia apostar num tamanho disparate, porque não há conectibilidade nenhuma para o interior. Portanto, é uma ilha. Portanto, nós estamos a falar numa possibilidade de estar um porto num continente, e não conheço nenhum hub que seja constituído numa ilha, exceto Singapura, que é uma ilha, mas é uma ilha artificial porque tem ligações diretas com as Malásias, etc. Portanto, não se pode falar que é uma ilha no meio do oceano, como é o caso das reuniões nesse sentido. Portanto, se nós conseguirmos estabelecer políticas económicas, políticas tarifárias que sejam competitivas nesse sentido, nós temos todas as condições, repito, todas as condições para que o Porto de Nacala, assim como os outros portos, tenham capacidade de subirem os seus volumes de carga neste momento. Mas está a dizer então que é preciso olhar para as políticas tarifárias. Os custos de logística ainda são muito elevados comparativamente. Não? São, sem qualquer dúvida. E isso vai ser fundamental para a competitividade de Moçambique? Sem qualquer dúvida são. As pessoas olham e hoje comparam não só as produtividades, portanto, voltamos à questão da formação. Para nós termos altas produtividades, temos que ter pessoal extremamente treinado, portanto, porque essa desculpa que somos pobrezinhos e que estamos a aprender, isso é uma desculpa que já não pega em parte nenhuma. Portanto, temos que ter produtividades de acordo com o mercado internacional. Eu dou-lhe um exemplo concreto, que é na terminal de alumínios, aqui do Porto da Matola, nós atingimos as produtividades que são do Porto de Roterdão.
portanto, só com nacionais, portanto, demorou algum tempo, mas conseguimos atingir essas mesmas produtividades e aquilo está hoje a trabalhar como um relógio, de uma forma eficiente. Espero bem, como um relógio suíço está a trabalhar nesse sentido, espero que não se percam essas linhas mestras nesse sentido, ok? Mas é necessário olhar para toda a cadeia de que forma uma tarifa, porque uma tarifa não é só a tarifa do Porto, depois são todas as tarifas que estão ao lado e subjacentes nesse sentido, seja tarifas alfandegárias, seja da saúde, da imigração, tudo que está subjacente, porque às vezes se olha e se distorce e diz que os portos são muito caros, quando os portos estão envolvidos em investimentos de infraestruturas muito grandes e que não se pode comparar uma infraestrutura feita num porto com uma infraestrutura feita numa báscula ou num scanner ou no oficial da saúde que vem quando vem para ver se têm todos os certificados de febre amarela ou coisa assim do género. Isso hoje não se coloca de maneira nenhuma e que pesa. Cada centavo pesa na estrutura tarifária. Mas num país com uma balança comercial como a nossa, mexer na política tarifária depois também tem um impacto significativo em termos de receita, não é? Eu acho que essa questão eu tenho que discordar um pouco dela, porque acho que se nós conseguirmos baixar as nossas políticas tarifárias, portanto, não mexendo naquilo que são os reais custos, mas tirando custos, desculpa a expressão, mas tirando gorduras que não são necessárias, nós vamos conseguir atrair mais tráfego. Ou seja, vamos conseguir, com mais tráfego, há mais dinheiro. Portanto, isso é uma cadeia exponencial. Agora, temos que saber tirar essas gorduras que estão a mais. E que esteticamente até é bonito tirarmos essas mesmas gorduras. Depende do ponto de vista. Dr. Fernando Couto, nós vamos realizar em julho a conferência de infraestrutura e logística. Já tocámos aqui em alguns pontos, mas qual é que é a sua expectativa em relação à conferência? Em termos de resultados, o que é que espera ver sair desta discussão? Eu espero que alguns pontos, que um deles aqui anunciei, que é fazer o balanceamento do que é que foram estes anos entre as PPPs e o que é que isto resultou. Quais são os aspectos positivos, os aspectos negativos das PPPs. Em segundo lugar, qual é o modelo de financiamento que se terá que procurar para a realização de infraestruturas, sabendo nós que as infraestruturas têm um período de amortização muito largo e muito extenso. Em terceiro lugar, ver como, recorrendo seja o Estado a fazer as infraestruturas e passar as infraestruturas para o setor privado ou gerir o próprio Estado essas mesmas infraestruturas. Estou a falar mesmo a nível de estradas, portanto essa questão da manutenção pode ser feita através de entregar-se as estradas a um concessionário que depois fica com a responsabilidade da manutenção da própria estrada. Portanto, sem onerar o Orçamento Geral do Estado e sem contarmos com esta coisa que a gente tem que deixar de contar, de que a mão estendida e os doadores são um facto que um dia destes vão acabar, portanto, nesse sentido. Portanto, o modelo de financiamento é importante de ser discutido e também quais as responsabilidades que competem, quer ao Estado, com instrumentos de reguladores efetivos, que não existem neste momento, ou que estão em criação, portanto ainda é muito cedo para nós termos uma percepção do que é essa regulação, quer próprio setor privado. Por último, dizer qual o papel que o setor privado moçambicano
terá que ter em investimentos da natureza de, quando fala e falou na possibilidade da construção da linha de Macuse a Tete, nós estamos a falar em 5, 6 bilhões de dólares de investimento. Portanto, vamos ser francos, o setor privado moçambicano não tem, infelizmente, essa capacidade de fazer por si próprio. Nem de ficar com 10% desse mesmo capital. Portanto, em que medida, mas também, para ser sustentável, tem que existir alguma questão do setor privado entrar. E pode entrar de várias maneiras. Portanto, eu acho que nós, se recuarmos para 15 anos e virmos como foi feito o projeto da Mosal, nós temos boas lições que foram tiradas do projeto da Mosal, em que determinado tipo de contratos havia a necessidade imperiosa de haver associações com o empresariado nacional. E eu acho que foi o grande momento da alavancagem do empresariado nacional, que estávamos a sair de uma conjuntura política da paz, etc., etc., dessa alavancagem e da grande corrida que tivemos de 2000 para 2015. Dr. Fernando Couto, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada e vemo-nos, espero, na Conferência de Infraestrutura e Logística no próximo mês de julho. Muito obrigado, sou eu, e sucessos e parabéns pela vossa iniciativa, que é extremamente preciosa e louvável para todos nós. Obrigada, graças à contribuição de todos. Obrigado. E continua a acompanhar todas as novidades do Fórum MOSEF através das redes sociais. Encontre-nos em www.facebook.com/mosef. Obrigada por ter estado na nossa companhia.